passado, dos seus jogadores e até mesmo jogadores da seleção brasileira, falou muito sobre você trabalhar. O técnico que mais trabalha, o Fluminense é o time que mais treina. Hoje, nessa temporada, o torcedor não tem acesso aos seus treinos diariamente. Eu quero saber o que tem faltado para esse time decolar depois de 6 jogos sem vencer. Primeiramente, boa noite. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. No jogo do Botafogo tem um questionamento parecido. A gente precisa melhorar em muita coisa. E de fato a gente trabalha muito mesmo. Eu acredito muito no time, acredito muito nos jogadores. A gente se ajustar e sair dessa situação péssima que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar trabalhando para buscar soluções. É isso. Vinícius, aqui, por gentileza. Claro que você acabou de responder que a parte técnica não está te agradando. Não é a primeira vez que você se manifesta desta forma, né? Tentar encontrar soluções, tentar se reinventar no sentido de que as pessoas te entendam melhor, né? Ou a tática que você costuma passar. Deixa eu só lhe perguntar, você como psicólogo também e como gestor de grupo, você percebe um grupo dividido? Com toda sinceridade, dividido não no sentido de um não estar com o outro, enfim e tal, mas, sabe, de ter cabeças diferentes, pessoas diferentes que chegaram ao patamar, chegaram ao estágio, ganharam, conquistaram, mas agora tem alguma coisa externa que possa estar atrapalhando? Não, pelo contrário. O que o time tem de bom é um time extremamente unido e está passando por uma dificuldade. Tem muitos elementos que a gente já mencionou em outras entrevistas. A gente, esses 6 meses do ano, a gente está jogando muito abaixo do nível que a gente, de maneira geral, do nível que a gente deveria jogar. Mas o que você questionou, no fundo, é um dos pilares centrais positivos do time. E é daí é onde eu acredito muito que a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de jogar e poder sair dessa situação. Boa noite, Diniz, Lucas Mal da Litoral News. Eu queria perguntar sobre a partida de hoje, principalmente, qual é a sua análise do jogo de hoje? O Fluminense só foi finalizar a primeira bola mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, um time que teve pouquíssimo volume, o time ainda mais do Maracanã sempre foi muito forte na parte ofensiva e hoje teve muita dificuldade para criar oportunidades. Eu queria saber sobre você, a análise do jogo de hoje e a dificuldade do Fluminense até em criar jogadas. A gente fez uma partida abaixo, na parte de criação, estava seguro defensivamente, a gente não tinha sofrido nada praticamente no primeiro tempo, estava de fato com dificuldade de criar. O principal motivo para isso, vocês perguntar, é a queda de confiança que o time tem pelos resultados adversos, todo mundo querendo acertar, e a gente errando tecnicamente muita coisa que a gente não costuma errar. E se a gente erra tecnicamente, muito passe, a gente não consegue desenvolver para poder chegar na frente e criar a situação de gol. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar, a gente já está trabalhando nisso, para garantir que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, de coesão na hora de jogar e saber passar por esse momento. E como eu disse anteriormente na pergunta do seu colega, a parte que mais confio no time é a capacidade desse time se juntar e fazer coisas difíceis. Boa noite, Diniz, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Diniz, à beira do campo hoje, eu consegui perceber o movimento da torcida de acordo com a saída de bola do Fluminense. Quando o time tocava para frente, aplausos. Quando tocava para trás, vaias. A todo momento, até o momento chegaram a levantar uma faixa em um recado para os jogadores, aí ela foi abaixada, levantada. Primeiro, você está aberto a uma mudança na saída de jogo, da maneira com que o Fluminense sai. E segundo, eu queria que você, como uma pessoa que é próxima ao Germancano, falasse um pouco como é que ele está se sentindo, tendo em vista que 2022, no final do primeiro semestre, ele fez 21 gols, 2023, primeiro semestre, ele terminou os 6 meses com 25 gols e estamos agora na metade do 6º mês de 2024 e ele tem 5 gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso e desse movimento da torcida que hoje não vem em grande número. Só um minutinho, Diniz. Uma pergunta, por favor, tá? Senão não consegue fazer tudo, tá?
Eu tinha pedido isso com perdão. Sobre o Cano, ele também está passando por um momento difícil, como time, um cara acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que eu cheguei aqui. Ele viveu um apogeu da sua carreira até agora, no ano passado. E quando a gente volta, quando acontece esse tipo de evento, é sempre mais difícil de retomar. Ele está se esforçando ao máximo. É um jogador que a gente acredita muito e ele está lutando para poder readquirir a melhor forma. Teve um problema, voltou um pouco, todo mundo voltou por conta do nosso temporada do ano passado, um pouco de atraso, aí não voltou, ele estava começando a entrar em forma, teve um problema no joelho, o rendimento dele sentiu um pouco a doutor, e o cara praticamente, até então, desde que eu estou aqui, ele estava fora de treino, nem de jogo nenhum. Então estava tudo decidido também um pouco mais fácil para ele. Mas a gente é um cara que a gente é muito grato por tudo, é um grande ser humano, de dedicação e que fez muita coisa pela gente, pelo clube, e é um lutador. Então, a gente tem que continuar lutando junto. Em relação a esse movimento para mim não é um movimento novo. Uma pergunta ela tem uma certa pertinência, mas é uma coisa que o jeito do time jogar. É que você é minha torcida, você é um cara que está no meio do futebol, sou jornalista. E fazendo a pergunta, assim, a torcida ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, se o Fluminense, se ela variar do começo ao final do jogo, você vai me xingar, ela está certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. É uma frustração, nesse momento, muito grande por entregar para a torcida que a torcida merece. Depende do que vai acontecer para frente. Eu tenho um carinho enorme pelo torcida do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as ideias, mas eu sei o que eu estou fazendo. E eu busquei na minha vida o jeito de jogar, está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. Por isso que está sendo questionado. Você acha que está na hora de mudar? Oi? Você acha que está na hora de mudar? Você quer perguntar mais? Porque se Você está na hora de mudar? Está na hora de mudar desde quando, olha só. Então você praticamente, depois você vê se você vai ser muito de novo. Desde que eu comecei minha carreira, essa pergunta que você fez está achando uma novidade. Desde que eu comecei minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí em 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Então, tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. Você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Porque eu já falei muitas vezes. Então, você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim, então, quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, uma pergunta oportunista. Assim, você não se contenta em ouvir, né? Você quer debater, mas não tem nenhum problema. Isso é o que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde, não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio, nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Parabéns. Bárbara Mendonça, já conta Globo aqui atrás, estou escondida. Você falou há pouco sobre reação da torcida e tudo mais. Na reação ao gol do Ganso, você vê aquele movimento dos jogadores indo na sua direção, para quem está de fora dá aquela sensação de que o grupo está unido, que você tem aquele respaldo dos jogadores. Né? Tendo em vista o que você vivencia com os jogadores no dia a dia, como é que funciona para você, de certa forma, tentar blindar o elenco? Não sei se blindar é a melhor palavra, de certa forma, mas blindar o elenco levando em conta que, ainda que seja um elenco que aparenta estar unido, o que se ouve das arquibancadas são vaias, são xingamentos, enfim. O elenco não aparenta tão unido. O elenco ele é unido. Ele não se desfaz porque está recebendo vaia. E não está jogando mal porque é desunido. Está jogando mal por outros motivos. Repetir. Que dá mais perspectiva,
Fluminense é que é um time unido, que sabe passar por momentos difíceis. O jeito conquistou uma coisa inédita, está passando um momento bem difícil e eu acredito muito que vai sair desse momento e vai se fortalecer. Aqui. Diniz, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou até em falta de confiança do elenco e você é um cara que se preocupa bastante com a questão mental de jogadores, enfim, extra-campo. Hoje a gente pôde observar alguns destemperos de alguns jogadores do Fluminense. Como você reage, por exemplo, à atitude, por exemplo, do seu capitão, Felipe Melo, que no final teve até uma agressão ali a um profissional do Atlético Goianiense? Como você lida com isso para a sequência da temporada, num momento tão tenso que o Fluminense tem vivido atualmente? Eu lido bem com isso. O Felipe é um cara assim que tem uma relação extremamente positiva com ele. O cara tenta defender o clube. Eu não vi o lance em si. E se errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar, fazer as coisas, em cima de falta de confiança. É normal ter falta de consciência quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeita, começa a vaiar, mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem. É o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça. Boa noite, Diniz. Carlos Tinoco, do Jornal da Cartão 1902. Você costuma falar nas coletivas, né, os jogadores também falam nos jornalistas, que o Fluminense é um time que treina de forma exaustiva. Sempre treina a maior quantidade de tempo possível durante a semana para se preparar para os jogos. E se o problema não é propriamente a repetição e a carga de treinos, por que para você o time consegue responder nas atividades e está tendo tanta dificuldade durante os jogos? Você acha que pode ter talvez uma falta de entendimento dos jogadores do sistema de jogo atual? Não, o sistema de jogo atual é atual desde 2022, né? Não é um sistema atual, é um sistema que a gente joga. E tem outros elementos acontecendo, eu já falei para vocês em algumas entrevistas, não foi só na última. A gente está aprendendo a conviver com as coisas que a gente viu poucos do ano passado. Foi o vice-neste da Libertadores, esse ano conquistamos a Recopa e o time está oscilante e nesse momento oscilando muito para baixo. É uma questão da gente trabalhar em todas as frentes para achar o rumo, achar a melhor maneira de encarar esse momento e reconquistando a confiança com os treinamentos, com os jogos. Boa noite, Fernando, Caio Borja Trivela. Queria te perguntar um pouco sobre coisas que você já falou no passado. Você costuma sempre falar do torcedor, da mesma forma que você falou agora, com uma relação de carinho, já falou em outros momentos de uma relação de simbiose. E você sempre falou que a torcida ela ajudava muito o Fluminense e que ela também vinha ao estádio porque o Fluminense jogava bem. Isso trazia o torcedor para o estádio. Isso está acontecendo ao contrário agora. O Fluminense não tem jogado bem em 2024 e a queda de público tem sido vertiginosa. Dá para ver a diferença de público. Enquanto isso afeta, quanto pesa para o time o fato do torcedor estar em menor público no estádio e o comportamento do torcedor tem sido diferente nesse momento de irregularidade do Fluminense em 2024. Obrigado. Caio, não dá para falar assim do quanto pesa. Claro que é muito melhor quando o time está jogando e a torcida está apoiando. Mas não tem como nesse momento, pelo aquilo que a gente está apresentando, a torcida encher o estádio e questionar o time, me questionar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que saber entender. Seria muito melhor se a gente tivesse vivendo um outro momento, que o estádio estivesse cheio, a gente jogando melhor. Mas não é essa a realidade. E o time precisa melhorar. O problema do Fluminense não é a torcida. O problema do Fluminense é o time. Então o time tem que melhorar para a torcida poder voltar e nos incentivar como fez desde quando eu cheguei aqui e nesse momento está fazendo. Eles têm direito, têm razão de se sentirem magoados e nos sentirem bem representados dentro do campo, porque a gente está devendo para a torcida. A gente tem que melhorar. Agora a gente tem que trabalhar para ser repetição, trabalho. Se a gente está deixando de trabalhar que vai melhorar, muito pelo contrário. Né? Trabalhando, repetindo, tentando achar solução, mudar, como o nosso colega mencionou ali, mudar, não é questão de se pegar e chutar a bola. E o time, se o cara tiver boa vontade para olhar, ela vai ver que o time saiu curto, saiu longo, e a gente não tem problema com bola curta. O Fábio cometeu um erro ali na saída contra o São Paulo e contra o Juventude, cometeu. Se colocar na balança o tanto de gol que a gente fez, porque o Fábio só jogando
não teve uma bola que a gente teve no primeiro tempo, acho que foi no nosso pequeno. Mas é uma coisa, o time, isso é uma das armas do time. A gente tem que saber jogar, saber melhorar aquilo que a gente sempre soube fazer bem, que a gente não está conseguindo fazer bem, porque isso é uma característica forte do time. E o time não sai jogando, nunca na minha ideia, o time para sair jogando quando não é possível sair jogando. Isso a gente treina para os jogadores saberem reconhecer e interpretar na hora do jogo, na hora de sair com bola curta e sair com bola longa. A gente não saiu só, então a mudança acontece. Se você quiser ver, e vai ter uma boa vontade então, de reassistir o jogo e ver quantas bolas longas a gente fez no jogo. A gente só não saiu jogando, você jogando curto só. Lá contra o Colo-Colo, a gente não saiu curto praticamente nenhuma vez, o que não dava, e ficamos fazendo bola longa, perde um pouco a característica do time, é possível ganhar de 1 a 0 e defender em bloco baixo o tempo todo. Mas quando a pessoa quer ver que a gente faz bola longa, fica insistindo que é o modelo de jogar, que está jogando como se isso fosse o problema. Isso aí não é o modelo do Fluminense. Isso aí faz parte da solução. Vinícius, aqui, tudo bem? Você falou aí um pouco sobre o time ter que melhorar dentro de campo para ter uma reação da torcida diferente. Só que a gente sabe que as coisas são muito interligadas, né? E às vezes a coisa colapsa justamente por isso. Hoje a gente viu desde o início a torcida muito, desde que os nomes foram anunciados no telão, assim, pegando muito no seu pé. Você fala sempre da relação que você tem, você fala o quanto que, enfim, a torcida do Fluminense é importante para você, e as vaias, elas vieram a todo momento desde o início. A gente sabe que você acabou de renovar o contrato, tem um contrato mais longo, você tem muito a confiança dessa diretoria, mas como é que faz para controlar esse ambiente do que vem da arquibancada, do que vem de fora para dentro, com o torcedor demonstrando uma insatisfação no momento com você? E aí você sendo esse pilar, essa peça central, como é que você faz para equilibrar as duas coisas e não deixar a coisa colapsar de uma forma geral? A primeira coisa é entender a satisfação da torcida e trabalhar. É uma coisa, isso é uma coisa que não é uma coisa tão complexa. A torcida ela tem todo o direito. Ela quer que o time jogue bem e ganhe. E o time está jogando bem e nem ganhando. Então ela vai ficar insatisfeita e ela direciona para mim e está tudo certo. A torcida, se ela está insatisfeita comigo, eu não estou insatisfeito com a torcida. Vai parar aí. A insatisfação dela eu sei absorver. E se eu saísse do Fluminense, se for sair de outra vez, eu não vou. Eu saí daqui tendo carinho com a torcida, eu voltei tendo carinho. Teve carinho no momento de glória da minha parte e carinho agora no momento difícil. Eu tenho um carinho grande e vou continuar tendo, e entendo perfeitamente. E enquanto o time não melhorar, eles vão continuar esse movimento. E o movimento é pertinente, é o movimento que eles têm que fazer mesmo, e a gente tem que melhorar. E eu estou buscando melhorar. Eu fui talhado para ser aquilo que eu sou, treinador de futebol. Não foi uma coisa que a pessoa caiu de paraquedas. Eu sofri muitos anos da minha vida, já falei isso mais uma vez quando eu jogava, para poder sentar nessa cadeira e saber sobre isso. Falei, jogou do Botafogo, e ele está aí no cara certo. Eu sou o principal responsável por aquilo que está acontecendo no time. Eu sou o treinador do time. Eu sou um cara que confio, eu sou um cara que... Quando eu tenho um monte de... Se eu fosse enumerar os problemas que a gente tem desde quando veio a Libertadores para cá, tem problemas que a gente não controla. Hoje a gente joga, por exemplo, sem o Nino, sem o André e sem o Arias, tendo 3 pilares centrais do time. A gente teve problema de lesão, a gente tem jogador que contratou que está se adaptando ao time, e se adaptar a um time que não está bem, é mais difícil para os jogadores se sentirem confortáveis para jogar. Tem um monte de coisa, mas a torcida direcionar para mim é a direção correta, eles têm que direcionar para mim mesmo. E pode ter certeza que eu estou procurando melhorar, me dedicando ao máximo para fazer a discussão desse sorrir novamente. Obrigado, Diniz. Gente, boa noite.